Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar mais um bloco que é a indústria farmacêutica 2. E nele a gente vai começar falando dos antialérgicos. Então, nós vamos continuar seguindo a conversar, das classes dos medicamentos. E aí, agora nós vamos falar dos antialérgicos. E os antialérgicos muitas vezes também são chamados de antihistamínicos. E são aqueles medicamentos que vão ser empregados, quando acontece algum quadro de descontrole do nosso organismo por conta da presença de um patógeno, que são as alergias. E seja elas tantas de forma interna ou de forma externa, ou seja, que aparece na nossa pele de forma superficial, que aparece pelo corpo. Então, minha imagem sumiu. Tinha uma imagem aqui, gente, desculpa. Então, várias coisas podem provocar uma alergia e isso depende muito de cada pessoa, sendo que a alergia vai ser um processo muito individual. Tanto é que a gente vai ter aquelas pessoas que são alérgicas à poeira, pessoas que são alérgicas a pelos de animais, ao clima, mudança de clima, pessoas que são alérgicas a algum tipo de alimento específico, como a castanha, ou que é alérgica a amendoim. Enfim, cada pessoa pode ter um tipo de alergia. E o ideal é que a pessoa não tenha mesmo, porque a alergia ela é uma resposta errada do nosso corpo, digamos assim. Então as pessoas, até falei já um pouquinho sobre isso, elas podem ser alérgicas ao tempo, que é o clima. Muitas pessoas têm crises alérgicas com essas mudanças, ou com a instabilidade, ou até mesmo com o excesso do tempo seco, por exemplo. Então o tempo fica seco, seco, seco por um tempão. Aí quando ele vai mudar para chuva, as pessoas vão e têm crises alérgicas, Ou quando começa a chover, ou quando fica mais úmido depois daquela onda de seca. Outra coisa que mostra essa alergia ao clima das pessoas são pessoas que, por exemplo, não podem com ar-condicionado ou ventilador diretamente nelas, Então é aquelas pessoas, por exemplo, se dormir na frente de um ar-condicionado ou ficar dentro do carro por algumas horas com o ar-condicionado soprando, no rosto, ela já apresenta alguns daqueles sintomas da alergia, Que Desculpa, gente, que principalmente envolve a parte do trato respiratório superior. Então a pessoa vai ficar fungando, com coriza, entre outras características, lacrimejando algumas vezes e pode ser um pouquinho mais intenso. Além disso, a poeira, são as pessoas que são alérgicas aos fungos e bactérias presentes, e ácaros, presentes na poeira, e aí até mesmo quando acumula, por exemplo, quem usa tapete, cortina, quando a pessoa é alérgica, ela não pode muito com esse tipo de material dentro de casa, porque vai acabar acumulando ali, vai ser mais propício, para acumular essa poeira e vai acabar tendo mais crises alérgicas. Cheiros, poeiras, alimentos. Alimentos também é muito comum as pessoas serem alérgicas a um grupo de alimentos. Por exemplo, assim, quem é alérgico a amendoim, no geral também apresenta um tipo de alergia que pode ser um pouco mais leve ou até mesmo mais intensa com outros da mesma classe, como as castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, todos que entram naquela mesma classe. Apesar de que também tem pessoas que têm alergia a um único e específico alimento. Porém, normalmente a pessoa é alérgica a uma substância daquele alimento. Por exemplo, quem tem alergia à laranja, ela também tem alergia a outras frutas cítricas, porque é aquela substância cítrica, que causa alergia na pessoa. Então ela tem que tomar cuidado com todas as substâncias cítricas, com todas as frutas que são mais cítricas,
porque ela pode apresentar quadros alérgicos. Alergia a medicamento, que é bastante complexa, né? Nós conversamos já um pouquinho sobre efeito adverso, efeito colateral, e a gente viu que quase todos os medicamentos têm substâncias específicas neles, né? Os medicamentos de fato são feitos de uma mistura de substâncias e pode ser que uma pessoa. Desculpa, gente, não sei o que tá acontecendo. Uma pessoa ou outra tenha alergia a essa substância específica daquele medicamento e acabe tendo uma reação alérgica ao medicamento. Há cheiros, que também é outro componente muito comum e normalmente ataca, né, as vias aéreas superiores, que é, por exemplo, o cheiro de perfume. Tem pessoas que não podem com cheiro de alguns materiais de limpeza, como por exemplo a Que Boa, que tem um cheiro muito forte, né? Água sanitária, na verdade, desculpa. E outros, né, materiais que tem esse cheiro mais forte, acaba fazendo com que a pessoa inicie um processo de coceira e espirro, algumas características bastante específicas das alergias. Tem outras coisas, né, mas eu acho que como o pólen também, que está presente nas plantas, né, pode gerar picadas de animais, né, animais não, desculpa, de insetos, como por exemplo as pessoas que são alérgicas à picada da abelha, e aí a abelha já pica, no normal aquela toxina que ela solta já gera um certo calombo e desconforto. Na pessoa que é alérgica, aquilo ali é bem maior, bem mais evidenciado, e o desconforto ele é bem maior também. Até mesmo quem tem alergias aos pernilongos, né? Que no geral ele pica e dá aquela coceirinha, uma bolinha vermelha. Em quem tem alergia, aquilo vira um calombo mesmo, vira algo bem edemaciado, fica bastante protuberante. Enfim, por conta dessa alergia que a pessoa tem à toxina que aquele animal libera. Opa, voltei sem querer. Vamos continuar. Então, como que ocorre esse processo alérgico, né? Então, a alergia, ela é produzida por uma substância dentro do nosso corpo que é conhecida como histamina. E por isso que os antialérgicos, né, que são os medicamentos que vão agir contra a alergia, também são conhecidos como antihistamínico, porque, né, vai ser o local de ação deles, né, vai ser em cima dessa substância que tem no nosso corpo, que é a histamina. Então, quando a gente entra em contato com aquilo que a gente é alérgico, o nosso corpo ele vai começar a produzir um excesso de histamina. E aí, esse excesso vai gerar o que a gente... Meu Deus, eu vou beber um pouquinho de água, que eu não sei o que tá acontecendo. Desculpa, gente, eu não sei o que tá acontecendo. Mas aí o que acontece? Cada pessoa, né, dependendo do que é também o que gerou alergia na pessoa, vai ter uma resposta nessa produção excessiva de histamina. E aí pode ser assim, né, as urticárias, por exemplo, que é muito comum nas alergias de pele, que a gente entra em contato, né, encosta em alguma coisa e que a gente é alérgico. Ou nas alergias alimentares também, que muitas alergias alimentares acabam apresentando esses sintomas na pele, ou seja, eu como algo que eu sou alérgica e aí eu começo a ficar vermelha, empolada, né? Que é bastante característico das alergias alimentares fazerem isso. Então, eu vou comer aquele componente que o meu corpo ele entende que aquilo ali vai me fazer mal e começa a lutar contra aquilo, principalmente produzindo a histamina. A histamina liberada pelo meu sistema imunológico, ou seja, é triste, mas é isso. A resposta alérgica do nosso corpo vem do nosso sistema de defesa. Então, ele acredita que a gente está sendo atacado. Então, é uma leitura errada mesmo. Nosso corpo lê errado. Ele entende que a gente está sendo atacado. E aí, o meu sistema de defesa libera esse excesso, né, de histamina,
que vai ser uma resposta àquela substância considerada alergênica, né? Ou seja, aquilo que me causou alergia. Vamos supor que seja o pólen, né? No cheiro no meu nariz. Aí vai liberar bastante histamina. Normalmente, os que estão ligados à parte respiratória, como o pólen, poeira, os cheiros, né? A gente tem de início começar a espirrar. Que é a ideia do não deixar entrar, né? Eu senti aquele cheiro, por exemplo, que me causa alergia, meu organismo, né, meu sistema de defesa entende. Olha aí, olha essa substância, ela tá nos atacando, não deixa entrar. E aí a gente começa tchim, que é uma forma do meu corpo tentar não deixar isso entrar. E aí aumenta, né, a coriza e a secreção também nasal, que é essa mesma ideia de expulsar e o nariz começa a escorrer. Enfim, esses sintomas clássicos, né? Então, eles acontecem porque o nosso corpo faz uma leitura errada. Essas substâncias que, no geral, não podem nos prejudicar, né? Não tem força para causar uma doença ou algo assim, como a poeira, mudança de clima, mas meu corpo entende que ele pode sim acabar comigo e que o melhor que ele tem a fazer é lutar com todas as forças e aí gera as respostas alérgicas. Gente, eu vou pausar o vídeo que eu acho que ele tá ficando um pouquinho grande.